Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de sabadão, com muita coisa importante acontecendo aqui no nosso país, principalmente no cenário da política. Isso porque tempestades estão ocorrendo no campo da direita, no campo do governo, no campo do progressismo, mas com consequências completamente diferentes. Algumas situações podem ser remediadas, outras não poderão ser remediadas, como, por exemplo, uma cadeia. Mas quem será que está com o pezinho na cadeia e está muito desesperado em meio a uma situação que apontou aí um alerta muito grande para o governo Lula, que foi o resultado da pesquisa do Datafolha de ontem. Eu vou analisar com vocês algumas situações que estão no meio dessa história toda e vou fazer também com vocês algumas projeções de situações que podem acontecer aqui no nosso país. Antes de mais nada, quero mais uma vez agradecer de coração a todos vocês que têm ajudado nosso portal a chegar em tanta gente, ser mais conhecido, ser mais prestigiado e ontem ter vencido pelo voto popular a premiação do IBEST, que é uma espécie de Oscar da internet brasileira, como o melhor canal de opinião política graças ao voto popular. Então quero agradecer as milhares de mensagens que vocês mandaram para cá, porque isso reforça as nossas atividades, os nossos encontros, dá mais respeitabilidade, mais visibilidade ao que nós discutimos aqui todos os dias no nosso Portal do José. Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos seguir em frente. Se você chegou agora, se inscreva também e se una aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já estão inscritos e conectados através do nosso Portal do José. Compartilhe os nossos vídeos, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, vários analistas estão se debruçando para poder compreender o que leva um presidente da República, em pouco menos de 60 dias, ter uma queda de 11% na sua aprovação. E aí é o seguinte, objetivamente, o que aconteceu? O Lula matou alguém e nós não estamos sabendo? O Lula fez alguma coisa que seja pavorosa e que a população descobriu e nós não estamos sabendo? Ele cometeu algum ato de traição nacional? Enfim, porque só uma coisa muito radical faria alguém perder tantos pontos de intenção de voto e de popularidade também. Isso tem sido atribuído à campanha que foi feita pelo Pix, ou em relação ao Pix aqui no nosso país, que atingiu milhões e milhões de pessoas. Isso se deve muito por responsabilidade do governo. A direita, ela nunca poderia ser cobrada de coisas que ela não faz, ou seja, tratar assuntos com seriedade e com escrúpulos. Eles sempre vão atuar sempre na marginalidade. E pegaram essa questão do Pix, fizeram distorções e conseguiram amedrontar uma boa parcela da sociedade brasileira. Como eu tenho dito sempre aqui para vocês, há um ponto central no governo Lula que ainda não foi resolvido. Talvez o remédio nem seja o apropriado, que é colocar ali um publicitário. Como eu tenho dito a vocês, sem o presidente da República estar presente nas redes sociais de uma forma orgânica, de uma forma permanente, escutando a sociedade, pautando a imprensa, tendo a sensibilidade de perceber as coisas que estão acontecendo fora da redoma, que é montada em governos como o governo atual, a coisa vai ficar complicada. A gente vai ter que ir na sorte ou ir na rejeição total à extrema-direita. Só que no meio dessa história pode surgir um oportunista, um vigarista, como outsider, o cara antipolítica, etc, 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 e carregar todas as intenções de voto de pessoas que estão insatisfeitas para um vigarista, como aconteceu na Argentina. Gente, o recado que a Argentina deu para a gente está muito claro. O governo de Alberto Fernandes foi um governo democrático, um governo que respeitou o teto fiscal, pelo menos tentou obedecer os ditames do mercado financeiro, do rentismo, uma pessoa que não se confrontou com segmentos muito importantes, com os veículos de comunicação, não se confrontou nas redes sociais. Moral da história, o governo dele foi simplesmente pulverizado, liquidado por um vigarista como Milei, que agora sim está destruindo a Argentina e jogando o povo da Argentina na miséria. Então isso teria que servir para todos nós como um grande ensinamento. Eu conversei algumas vezes com Paulo Pimenta, falando da importância de estar próximo das redes sociais, o presidente estar interagindo. Mandei várias vezes vídeos com lives do López Obrador no México, mostrando o método, a importância, como isso ajuda a politizar a sociedade, como isso pauta a imprensa, como isso neutraliza mentiras, enfim. Mas absolutamente nada foi feito.
A TV pública, a rede TV pública no nosso país é um troço nulo. Me desculpem os servidores que estão lá, pessoas queridas que estão lá, mas simplesmente não existe, não serve para absolutamente nada. Só serve para a direita dizer que a televisão, a rede de comunicação está gastando 900 milhões de reais por ano, para não fazer nada, para dar traço de audiência. Então tem muitas coisas que não aconteceram no campo da comunicação na gestão de Paulo Pimenta, e o que tudo indica é que o presidente Lula não quis ceder, não tinha saco para lidar com isso. Mas uma pessoa, quando tem noção das coisas que estão acontecendo, tem que pegar e tem que insistir. Eu falei para a equipe do Pimenta inteiro, olha, se vocês não têm capacidade de colocar o presidente Lula para conversar com a sociedade brasileira, que é uma obrigação dele, não é uma faculdade de um democrata, é assim que as coisas funcionam. Vocês têm que pegar o boné, entregar e ir embora. O que aconteceu? O boné foi retirado, né? Retirado dessas pessoas, muitos saíram magoados, enfim, agora está um publicitário lá, o Sidônio, que tem essa visão mais formal de alguém que vende produtos, vende imagens, mas isso hoje só não está bastando, não. Então, mais uma vez, eu quero enfatizar, estou buscando contato com a equipe lá da SECOM, porque todos os youtubers do nosso país, do campo progressista, fazem o mesmo diagnóstico. Isso não é uma genialidade aqui do nosso portal, de nós que estamos aqui. Não, isso é perceptível por todos nós que estamos no combate permanente a essa extrema-direita todos os dias. Então isso tem que ser mudado, isso tem que ser enfrentado. Então vamos ver aí se essa pesquisa que apareceu agora, que tirou tantos pontos do presidente da República, se serve como um alerta muito grande numa tempestade que os analistas chamam de perfeita. A tempestade perfeita. Várias confluências de situações que culminam num desastre total para uma pessoa que está no poder. E se chegar num ponto culminante, isso pode não ser mais reversível, mas ainda pode ser reversível, e eu acredito que será reversível. E, por outro lado, nós temos uma outra tempestade que está acontecendo também, e que essas pessoas não estão nem conseguindo desfrutar a tempestade que está acontecendo ao outro lado, porque eles estão tentando aproveitar essa pesquisa do Datafolha, que eles sempre criticaram. Eles sempre disseram que a pesquisa é dirigida. Agora estão todos com uma certa timidez de falarem do Datafolha, né, de usarem a Datafolha com o argumento que eles sempre atacaram, sempre disseram que o Datafolha era vendida. Então, eles não estão sequer conseguindo fazer muito mais barulho, porque a figura do inelegível está em total desespero. Gente, eu mostrei para vocês, aqui não vai dar para mostrar agora, que está meio escuro já. Gonê já finaliza a denúncia contra Bolsonaro e crimes apontados podem chegar a 28 anos de prisão. Isso já está unânime, já vazou. O Procurador-Geral da República, com certeza, diante de tantas agressões, tantas ameaças que essa gente da extrema-direita está fazendo aqui e fora do nosso país, falou, olha, eu vou dar uma pista aqui, como é que a coisa vai acontecer. E se ele estava pensando em fazer essa denúncia ou denúncias mais tarde, eu acho que esse troço vai vir mais cedo. Porque essa gente continua a correr, conspirar, com um detalhe muito grande. A figura do inelegível, ele deu uma entrevista ao UOL, e o título é Às vésperas da denúncia, Bolsonaro retoma ataques com mentiras ao TSE. Gente, ele falou cada coisa que, obviamente, são mentiras e que ele não pode provar, justamente porque são mentiras, mas que coloca o senhor Paulo Gonet numa situação muito complicada, né? Ele disse coisas como essa aqui. Eles, o TSE, fizeram uma campanha. Aí sim, pode ter dinheiro de fora, disse Bolsonaro. Então, Bolsonaro está acusando o TSE de ter recebido dinheiro de fora para interferir nas eleições. Só que o negócio é inelegível. Sabe quem era o procurador geral, eleitoral, durante a sua campanha, quer dizer, durante a campanha do ano de 2022? O senhor Paulo Gonet Branco. Então, quando se fala que o TSE estava recebendo grana, então o senhor Paulo Gonet também recebeu também, ou ele percebeu que estava se recebendo grana. Então, de um certo modo, ele é um corrupto também, é um venal que se envolveu numa eleição fraudulenta. É isso que o senhor está dizendo, senhor inelegível. Então, vamos ver se isso terá consequências ou não, né? Outra coisa, só aí o TSE arranjou 2 milhões de votos para o Lula, voltou a acusar o ex-presidente, porque ele falou que o TSE fez uma campanha pelo voto dos jovens, como o TSE sempre fez. E ele diz que a maior parte dos jovens são eleitores de Lula. Eu queria saber qual a base dele, né, para isso. E que isso foi uma forma do TSE fazer campanha a favor de Lula. E vieram outras acusações também, né? Ele falou dos vídeos que ele não pôde publicar contra o Lula e que foi censurado, aquela ladainha toda. Só que nessa história toda, o senhor Paulo Gonet passa a ser também vidraça nessa história. Por isso, a importância
do senhor Paulo Gonet perceber, se ele ainda não conseguiu perceber, o criminoso que esteve à frente do nosso país. Esperamos que as tintas aí fiquem bem carregadas, que as provas sejam muito bem amarradas, que a denúncia seja muito bem feita e que o Supremo Tribunal Federal condene essa criatura só nesse inquérito aos 28 anos que já estão sendo ventilados como os anos possivelmente que cairão nas costas dessa criatura, né? Há vários jornais falando isso, presta a ser denunciado pela PGR, Bolsonaro volta a atacar urnas e Moraes. Como eu disse a vocês, atacando, como sócio dessa história, o Procurador-Geral da República. Poder 360, TSE recebeu dinheiro para mudar eleições de 2022, diz Bolsonaro. Gente, só que isso tudo faz parte de um desespero. Se há uma tempestade perfeita em relação a ações governamentais, que tem um ponto, vou ilustrar aqui, fazendo um corte aqui no nosso papo, só para ilustrar para vocês, porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Uma coisa que parecia muito óbvia para o presidente da República, para as pessoas tão próximas, mas para a sociedade brasileira não era tão óbvia assim, e a extrema-direita utilizou de uma forma bem calhorda, bem bandida, a expressão. Do que eu estou falando? O presidente da República, durante a campanha, ele dizia o seguinte, que o desejo dele era fazer o pobre voltar a comer picanha e tomar sua cervejinha. A direita utilizou essa fala do presidente da República como sendo uma proposta, sendo uma meta, uma missão dele fazer com que os preços da carne baixassem e o preço da cerveja baixasse também. Só que nunca foi isso o que foi pretendido ser dito. Nunca foi esse o cerne da questão. O cerne da questão sempre foi, e reflitam comigo se eu estou exagerando, se eu estou aqui descobrindo a pólvora. O que o presidente sempre quis dizer é o seguinte, que o salário do trabalhador, o salário do povo brasileiro, as condições de vida do trabalhador, do brasileiro, da brasileira, daquele que é empregado, daquele que empreende o nosso país, se a condição financeira melhora, ele tem condições de adquirir outros bens de consumo. Ele pode tomar cervejinha, pode tomar picanha, pode viajar, pode comer picanha, pode viajar, pode ter um lazer, pode ir a um cinema. Foi isso que o presidente da República quis dizer. E não uma coisa mesquinha, uma coisa babaca, uma coisa estúpida, sem sentido, de ter um presidente da República voltada com o projeto de baixar o preço. Olha, o meu projeto de governo é baixar o preço da tangerina. Eu quero que o povo volte a comer tangerina. Eu quero baixar o preço da melancia, baixar o preço da picanha. Não foi isso. Só que, vejam só, uma coisa tão óbvia que foi dita pelo presidente da República jamais foi capitaneada pela área de comunicação do governo e esclarecida para a sociedade brasileira. Isso nunca foi advertido ao presidente da República. Presidente, olha só, explica esse negócio da picanha e da cerveja, porque a direita está usando isso de uma forma totalmente distorcida. E até hoje isso acontece. E aí o que acontece? Os deputados bandidos vão lá para o Congresso Nacional com plaquinha, né? Cadê a picanha, cadê a cerveja? E faz esse discurso reiteradas vezes, sem que o presidente da República, sem que a área de comunicação tenha conseguido fazer um esclarecimento e rebater essa situação de uma forma eficaz. Isso, gente, meu amigo, minha amiga, eu garanto a vocês que deixa todas as pessoas que votarem Lula, que combatem essa extrema-direita, esses insanos, numa situação de perplexidade. A gente fica assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que esse troço nunca foi enfrentado? Por que isso nunca foi explicado? Enfim, dá tempo de resolver tudo isso. Basta se ter ali alguma técnica, se aproximar mais da sociedade brasileira, finalmente fazer as lives, copiar exatamente o que o México fazia, que o presidente López Obrador fazia e que Cláudia Sheinbaum está fazendo agora. Isso pode reverter de uma forma muito intensa coisas que estão acontecendo hoje no Brasil, porque muda a percepção das pessoas sobre fatos, desmonta o que a extrema-direita está fazendo. E que agora tem um grande problema, que é evitar que a figura do inelegível vá para a cadeia, mas isso eles não vão conseguir. E toda essa espuma que eles estão fazendo, gente, é para justificar duas coisas. Ou a fuga do inelegível, né, ou um pedido de exílio, uma coisa assim, porque ele está descredibilizando todos os dias a justiça do nosso país e aquilo que aconteceu, que o levou a estar nessa condição de um calouro, de um candidato fortíssimo para Papuda, Bangu 8, Colmeia, ou outro... Colmeia não, o Colmeia é só para mulheres, né? Mas uma outra instituição congênere. Bom, eu vou ficando por aqui, gente. Olha, o sol há de brilhar novamente.
não para essa gente que está vendo a papuda e a colmeia pela frente. Fico por aqui, um grande abraço, mais uma vez muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!